Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, perdoa-nos dos pecados nesta noite novamente, em nome de Jesus, Senhor, porque agora é o momento de nós ouvirmos a Tua palavra. Senhor, que ela venha falar no coração de cada irmão, conforme ela é, conforme, meu Pai, eu estava dando uma analisada lá em casa, conforme o Senhor falou comigo, que seja, meu Pai, a mesma mensagem que esteja falando à igreja em nome de Jesus, para que ela possa continuar sendo edificada. Amém. E graças a Deus. Se você pudesse colocar sobre os seus pés, abra sua Bíblia. Outro dia nós vimos Juízes, foi quem? Gideão. Hoje nós vamos ver Débora, né? Uma outra juíza, né? Capítulo 4 de Juízes. Muito tempo eu estava querendo pregar sobre Débora, mas eu sempre fui deixando e veio o meu coração, né? No dia que eu estava dando uma analisada em Gideão, me veio Débora também. Então, Juízes, capítulo 4, versículo também 4 em diante. Juízes, capítulo 4, verso também 4. Diz assim: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoam, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e leva gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. Verso 7: e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. Ela respondeu: certamente irei contigo, porém, não será tua a honra da investida que empreendes, pois às mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou de Zebulon, verso 10, e a Naphtali, a Zebulon, melhor dizendo, e a Naphtali, em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus dos filhos de Hobabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zaananim, que está junto a Quedes. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoam, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Agoim, né? Melhor dizendo, Arosete a Agoim, para o ribeiro de Quizon. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e a todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Sísera saltou do carro e fugiu a pé. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete a Goim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer. Amém, igreja? Pode se sentar.
Então, irmãos, nós observamos aqui que essa mulher, ela é conhecida como Débora, profetisa e juíza. Ela tinha esses dois ofícios, né? E alguém pode perguntar assim, mas por que, já que tem um debate tão grande sobre não consagrar a mulher, né? Então por que Deus permitiu que essa mulher, né, que era uma profetisa, fosse também uma juíza? E naquele momento ela julgasse Israel, né? Agora, a gente aprende também o quê? Um caso na Bíblia, ou casos isolados, não servem para doutrina. Exatamente. Então a gente tem que vigiar para não pegar um fato que ocorreu em que Deus, ele teve que levantar a Débora pela situação ali de Israel, naquele momento que era uma situação tão complicada. Israel estava em pecado contra Deus, né? Então, provavelmente, Deus olhou e viu Débora. Então, quando Deus olha nessa linha de pensamento e ele não vê ninguém, ele pode até mesmo usar uma mulher, como uma exceção, não é? A gente tem que vigiar com isso. Porque tem pessoa que pega exceção na Bíblia e faz de exceção regra. A gente tem que vigiar para não fazer isso. Então, há um debate muito grande hoje, pode se consagrar pastora ou não, né? Eu parto do princípio que a Bíblia não dá base para isso, mas respeito o ministério que ele consagra. Por exemplo, eu conheço mulher pastora, e chamo de pastora e respeito. Agora, isso não quer dizer que eu concorde. Esse é um ponto, entendeu? Aqui na nossa igreja, se algum dia nós abrimos um trabalho em algum local e não ali houver nenhum homem apto para liderar aquele trabalho, eu posso colocar uma mulher que esteja apta, como foi o caso, né, de Deus para com Israel, até que Deus levante um homem. Posso colocá-lo não consagradamente, mas como uma dirigente até que Deus levante alguém. Então a questão a obra não pode ficar sem ser feita. Eu não vou ser um masculinista, né, ou machista, como a pessoa quer entender, e por causa disso deixar uma obra morrer. Agora, nem por causa disso você precisa de consagrar a pessoa também. A pessoa para exercer não precisa ser consagrada. Você pode consagrá-la a uma dirigente, com respeito e tudo, né, alguém do lado dela para ajudar. Porque tem casos numa obra que são difíceis para uma mulher, a gente sabe disso. Tem situação na obra de Deus que o negócio fica feio. E para uma mulher, às vezes, ela se sente impotente. Entendeu? Então não é só a questão de ser mulher ou ser homem. É porque tem coisas que Deus, ao meu ver, não criou a mulher para fazer. Por isso que mulher é mulher e homem é homem. Eu vejo muito essa distinção desde a criação. Isso não quer dizer que a mulher é menos capaz do que o homem, nada a ver. Tem mulher que tem muito mais capacidade do que o homem, isso não se discute. Agora, mulher não é homem e homem não é mulher. Então, para a gente não, né? A gente não crê nisso. Então, eu vejo nesse sentido. Eu vejo, por exemplo, uma mulher fica exposta, como Débora, ela, não vou dizer que ela ficou exposta, né? Deus, vendo essa capacidade nela, a levantou como juíza. Mas, ao meu ver, foi por uma questão circunstancial. Como eu disse, a gente não pode pegar uma situação e fazer daquilo uma doutrina. Por isso que eu, assim, procuro explicar para a pessoa entender que não é uma questão da minha pessoa ter alguma coisa contra a pastora. É porque, por exemplo, eu falo isso às vezes, quando Jesus chamou 12 para segui-lo, que são os apóstolos, ele chamou alguma mulher? Mulheres serviam a Jesus, mas não como função de liderança. Você não vai ver Jesus fazendo isso. Então a gente começa por aí, você já vai vendo um complicador por aí. Se fosse para ter uma mulher numa situação de liderança, numa posição de liderança, Jesus tinha consagrado, ou tinha chamado, tinha nomeado um apóstolo, coisa do tipo. Hoje nós temos até apóstolo, as pessoas aí, né, no mundo,
ao meu ver, complicado também. Porque quando você vai para essa questão de apóstolo, nem estava aqui no script não, mas eu vou falar, me veio a memória agora, para esclarecer, é bom esclarecer o máximo possível, né? Pregação tem que ser ensinamento também. Então, vai para... Deixa eu dar uma olhada se é Romanos 16, se você puder. Alguns talvez já até ouviram falar isso, né? 16, capítulo 16 da carta de Paulo aos Romanos. Versículo 1 dela. Versículo de número 7. Isso aqui é uma saudação, né? Saudações pessoais do apóstolo Paulo, etc., né? Mas eu quero destacar aqui só o verso 7, pontuar que é o que eu quero dizer aqui. Diz assim nessa saudação, ó: saudai a Andrônico e Júnias, meus parentes, Paulo dizendo, e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, e estavam em Cristo antes de mim. Então, tem pessoa que usa esse verso 7 para dar base ao quê? A mulher apóstola, dizendo que Júnias é um nome feminino. E isso também não se pode provar. Não se pode provar se Júnias era um homem ou uma mulher era um nome, né? Ou é um nome que foi dado para a mulher ou para o homem, não se pode provar. E aí, como diz aqui que eles eram notáveis entre os apóstolos, eles interpretam que Júnias era uma mulher apóstola, porque eles eram notáveis entre os apóstolos. Mas o texto não é claro, como eu falei. Aí tem pessoa que pega esse versículo e alguns outros e ali, assim, formam uma mensagem ou uma doutrina, uma base bíblica para consagrar apóstolo, no caso. O versículo 1 também dá margem para isso. Onde fala de Febe, né? Isso. Só que você vê aqui, interessante a colocação do nosso amado, ó, diz assim: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais do Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Bom, você vê aqui a palavra aqui para Febe, a palavra aqui sobre servir aqui, essa palavra ela é uma palavra diaconal, ou seja, Febe, se você analisar o grego, está lá a palavra com relação ao ministério diaconal, no grego original em que o Novo Testamento foi escrito. Então, se a gente for analisar à luz do grego, estaria aqui assim, ó, mais ou menos, recomendo-nos a nossa irmã Febe, que está servindo como diaconisa a igreja de Cencreia, mais ou menos assim. Então você vê que a ação dela era pastoral, mas a consagração era diaconal. Nem Paulo consagrou. Por isso que eu falei que foi boa a pergunta do irmão. Febe, se fosse para ter uma mulher pastora, Febe seria uma, porque ela tinha uma ação pastoral, ela era protetora de muitos, inclusive do apóstolo Paulo, ele disse, protegia também. Ou seja, a ação era pastoral, mas a consagração diaconal. Ela era uma diaconisa. Então, a gente tem que vigiar com essas questões. Eu respeito o ministério, se consagra no sentido de eu tenho que respeitar. Eu não vou brigar por causa disso. A gente tem que brigar no sentido assim da palavra, não é nem brigar, a gente tem que lutar pelas almas. Se tem uma pastora aí que está lutando por almas, pregando, eu vou discutir se ela é pastora ou não, deixa ela ganhar alma. Se eu puder ajudar, eu vou ajudar também. Só que uma coisa é entender assim, outra coisa é eu consagrar. Mas por que eu não consagro?
porque para mim não tem base bíblica clara. Essa é a questão. E nós partimos do pressuposto, do princípio de que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, para fazer a obra, para consagrar, para nomear e etc. Tem que vigiar com essa questão, entendeu? Então, deu para os amados entenderem? Então vamos voltar para lá, porque o texto, né, é um pouquinho comprido e a gente tem que andar. Então, a gente tem que vigiar com essa questão, porque para mim, diaconisa existe, obreiro existe. Agora, até aí vai, passou daí, se é bispa, apóstola, pastora, eu não vejo biblicamente base para isso, porém, eu não vou criar uma contenda por causa de uma pastora, vou até respeitar. Eu já até fiz obra, assim, não com uma pastora no sentido de eu concordar dela ser consagrada a pastora biblicamente, mas eu já fiz obra com pastora indiretamente. Você vai deixar de fazer a obra de Deus, de salvar a alma, por causa da pessoa que está do seu lado te ajudando a ser pastor ou não? Não é hora para discutir isso. Então a gente tem que ter sensatez, né? A gente sabe que não só pastora como pastor também, muitas pessoas elas querem, né, o ministério ou a consagração pastoral, seja apostólica ou qualquer outra, mais por uma questão de status. A gente sabe que a gente está vivendo isso. Tem pessoa que não quer ser uma pessoa funcional, tanto homem quanto mulher. Tem pessoa que não quer funcionar como tal, ela quer ter a nomeação, a consagração. A gente sabe que a gente está vivendo nesse tempo. Hoje em dia é tão triste falar, às vezes eu falo isso, se vende e se compra consagração. Isso aí biblicamente falando, é trágico, né? Mas tem lugar que você vai para lá, fica lá alguns dias e sai de lá apóstolo, bispo. A questão é, para Deus, e outra coisa, para Deus a pessoa tem que ter tempo, preparação. Deus, ele não olha a consagração. A consagração apenas é um ato de reconhecimento daquilo que a pessoa é. Mas se nesse ato ela não é, a pessoa que esteja sendo consagrada, vamos supor que ela não seja uma pessoa realmente de Deus, vai adiantar? Aquilo não vai passar de óleo na cabeça, de festa, e da pessoa receber um título que na verdade ela não é aquilo. Ela está arrumando até um problema diante de Deus no mundo espiritual, porque no dia que ela for provada, ela vai passar vergonha. Na hora do teste, na hora da aprovação, ela vai passar vergonha. Deus não vai honrar ela, porque ela entrou numa área que Deus não chamou. Então isso aí é uma coisa que pode ser um abismo, e tem sido para muitos. Quantas pessoas entram no ministério e depois se suicidam? Eu não estou falando aqui que todo suicídio é por causa disso, estou falando nessa linha, nesse sentido. Pessoa que assume uma posição na obra de Deus por status, por querer aparecer e não ser realmente, e lá na frente a pessoa às vezes perde até a vida e a salvação. Então a gente tem que vigiar. Não é questão de eu querer somente, Senhor, o Senhor tem realmente esse chamado? Eu falo muito claramente, eu não queria ser pastor na minha vida. Estou falando sério para vocês. Não é o que eu queria, mas foi o que Deus quis, e eu entendi e obedeci. Deus foi estreitando as coisas para mim, até que chegou ali a um momento em que eu tive que encarar e entender que quem chama é Deus e a obra dele, não é minha. Então não era o meu querer. Então deixa bem claro, Deus sabe o que eu estou falando. Se eu estou mentindo, Deus pode matar aquele altar agora. Eu não queria ser pastor a princípio, mas depois eu entendi que não era o meu querer, e sim o querer de Deus. Então a gente tem que entender. Não estou falando por isso, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou obediente em tudo, nessa questão. Estou falando aqui, e Deus é testemunho que eu estou falando para vocês aqui. Nesse sentido eu não estou inventando conversa, mas estou aproveitando um gancho para falar do perigo que é a pessoa querer ser uma coisa que na verdade ela não é. Ela pode até conseguir, Deus pode até permitir ela receber uma consagração, porque
Porque tem gente responsável que faz isso, que consagra. Agora, para Deus, óleo na cabeça, tocar chofar, fazer festa, para Deus pode não significar nada, pode ser até uma abominação. Tem muito ministério, ou muitos ministérios que para Deus são uma abominação. Deus nunca os chamou, e vão pagar um preço caro, se já não estão pagando. A hora chega, ele tem que entender, não é ter medo, mas ter o quê? Às vezes eu falo isso, ter consciência ministerial e espiritual do que eu estou fazendo. Entendeu? Então tem muito disso. Tem mulher que quer ser uma coisa, não é porque assim, Deus chamou, não. É porque ela quer. E aí tem outras pessoas que ensinam uma coisa que a Bíblia não fala, a pessoa acredita naquilo ali. E nós sabemos que o diabo também usa a Bíblia. É como eu falei, eu não estou falando com isso, a gente tem que ter cuidado, que todo mundo que interpreta biblicamente que se pode consagrar pastora, está interpretando malignamente, não. Mas eu creio que muito sim. Agora quem sabe é Deus. Eu estou falando da minha fé. Eu não vejo isso biblicamente. Eu creio que a gente tem que olhar para a Bíblia. Tem muita gente falando muita coisa, mas a gente tem que olhar para quê? Para quem a gente tem que olhar? Para a palavra. E ver se está batendo. Se está batendo, tá, acabou. Queira eu ou não. Agora se não está também, acabou. Tem que prevalecer. Se a pessoa quiser ser salva e usada por Deus, o que está escrito, não é o que a pessoa quer. E infelizmente é o que não acontece às vezes. Prevalece o que as pessoas querem. Aí lá na frente você vai ver o que é? A ruína. A ruína. Eu não estou falando, irmãos, que a pessoa pode adoecer por causa disso. Olha lá a igreja de Corinto, o que aconteceu, por causa de mau comportamento. Então, eu não estou falando com isso também que toda doença, ou qualquer líder que vier adoecer, é Deus cobrando. Não pode ser, pode não ser, cada caso é um caso. A gente tem que ter cuidado. A Bíblia fala de tudo que eu estou falando para vocês aqui. Eu não estou inventando, e nem gosto de inventar. Por isso que eu procuro ler Bíblia, à medida que eu vou caminhando, eu sempre procuro ler a palavra, para mim não esquecer, para mim passar para vocês coisas que são assim sólidas, que vocês estão aprendendo aqui, que vocês vão levar para outras pessoas. Se eu ensinar errado para você, tem que ter responsabilidade. Não é só fazer, tem que procurar fazer da melhor maneira possível, entendeu? Então eu vejo basicamente que não há base biblicamente para isso, mas quem entende assim e julga a sua própria fé, que Deus permite fazer isso, é Ele Deus, entendeu? Estou deixando bem claro, para alguém dizer que é o que eu estou falando que vale, é o que Deus fala na palavra e o que a pessoa entende, mas partindo da Bíblia para ela, não dela para a Bíblia. A Bíblia não precisa de nada nosso, ela só nos dá, exatamente. Ela não importa nada, ela só exporta. Não coloque ideia na Bíblia, não. Faça isso. Deixa a Bíblia falar. E se algum dia a pessoa estiver errada, que ela reconheça. Isso é uma grande virtude de uma pessoa de Deus. Porque ninguém sabe tudo, a gente vai aprendendo a cada dia, né, irmão? A gente está aprendendo mais, né? Então, voltando lá para Juízes, capítulo 4, Débora falou a Baraque. Deus já havia dado a palavra de vitória. Deus entregaria o inimigo na mão dele. Mas aí o que ele fez? Eu vou andar um pouquinho para a gente, correr um pouco no bom sentido da palavra. Olha só o 8, ó. Então lhe disse Baraque, verso 8, capítulo 4 de Juízes: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Verso 9, ela respondeu: certamente eu irei contigo, porém não será tua honra da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Então, se a gente for analisar, olha, Deus até permitiu isso acontecer. Ele falou para ela: se você não for comigo, eu não vou. Isso mostra o quê? A falta de confiança em Deus no povo, a ponto dele falar para a profetisa, juíza: se você não for comigo, eu não vou não. Eu só vou se você for.
Olha só, irmãos, o que a falta de confiança em Deus não faz com a pessoa. Deus não deixou de dar vitória para ele, de usar ele. Porém, ela falou: eu vou contigo, mas a honra vai ser de uma mulher e não tua. Por conta disso, né? Então, a gente também tem que, quando Deus falar, por isso que é importante aprender corretamente para entender o falar de Deus. E quando Deus falar, a gente crê e ir para a missão que Deus falou. Precisava de ter falado isso com ela? Não. Mas a falta de confiança, a crise de confiança era tão grande que ele fez essa proposta para ela, ela aceitou. Porém, a honra não será tua, a glória não será tua, será de uma mulher. E assim, se a gente for analisar, versículo 10 em diante: então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. Ora, Éber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sobre Moisés, e havia armado as suas tendas até o carvalho de Zaanaim, que está junto a Quedes. Zaananim, melhor dizendo. Anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Aí Cícera fez o quê? Ele se preparou e foi, porque Deus já tinha aquele propósito. Deus, quando fala que vai fazer uma coisa, até o inimigo vai obedecer a Deus, porque Deus, quando ele fala, ele não precisa de consultar ninguém, ele já tem todo o projeto pronto, é só o servo dele obedecer. Até o inimigo Deus vai mandar para o lugar certo para te dar vitória diante dele, como ele já tinha falado aqui, por boca da profetisa Débora. Esse é um ponto. Então Cícera foi para o local, não é? E aí olha só o que aconteceu, verso 14 em diante. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia que o Senhor entregou a Cícera nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Cícera. Quem derrotou? O Senhor. E todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. Cícera saltou do carro e fugiu a pé, não é? Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete, a Goim, e todo o exército de Cícera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. Deu a vitória, não deu? Porém Cícera fugiu, viu que a batalha estava, né, ali sendo vencida, ele queria morrer e fugiu. Aí ele fugiu, e olha só o que está no verso 17: porém Cícera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Éber, queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Éber, queneu. E aí ele pediu água a essa mulher, ela arrumou um local para ele se deitar, deu leite para ele. E o que essa mulher fez? Pegou uma estaca depois, como diz aqui o versículo, ó, De número 20, né? 21. Exatamente. Então, verso 21: mulher de Éber tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele e cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono e muito exausto, e assim morreu. E aí vai falando, né, a vitória que Deus deu. E eis que, perseguindo Baraque a Cícera, Jael saiu ao encontro e lhe disse aí Baraque, foi a hora que ele teve que, né, receber a mensagem da profecia de Débora. Jael encontrou com ele e disse, não é, o que havia ocorrido, e levou ele a Cícera para mostrar a Baraque Cícera morto pela mão de quem? Dela. Como fala aqui, vem, verso 22, e mostrar-te-ei o homem que procuras.
Ele a seguiu, e eis que Cícera jazia morto e estaca na fonte. Assim Deus naquele dia humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Então, Deus cumpriu a sua palavra, porque Deus cumpre aquilo que Ele promete. Se você analisar o capítulo 4, os 3 primeiros versículos que eu não li, diz assim, só para você entender, né? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Quem era Jabim? Rei de Canaã. Rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então, se você ler, eu falei isso aqui outro dia, falando sobre Gideão, o livro de Juízes, o que é uma constante, infelizmente? Fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou tantos anos na mão do inimigo. Então, a crise foi por conta do povo ter feito o que era mal aos olhos do Senhor. Israel perderia para quem? Se a gente for analisar as promessas de Deus, perderia para ele mesmo. Se Israel obedecesse a Deus, Deus ia usar Israel, ia entregar na mão de Israel todos os seus inimigos. Isso era promessa, a gente vê essas promessas, né? Claramente na Bíblia. Porém, se Israel fizesse o que era mal aos olhos de Deus, eles seriam entregues aos seus inimigos. Deus entregaria Israel aos inimigos, como o irmão disse ali, exatamente. E foi o que aconteceu. Deus cumpriu a sua promessa. Então, trazendo para os nossos dias, por que houve essa crise? Porque o povo estava em pecado. Talvez tenha até a ver esse fato também com o motivo pelo qual Deus levantou Débora, uma crise. Porque se você for ver no Cântico de Débora, olha só, no Cântico de Débora, preste atenção, capítulo 5 agora, verso 6, para você entender melhor, né? Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Verso 7. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Então, quer dizer, naquela crise, ela se levantou por mãe em Israel. Deus a colocou ali por causa de uma crise. Você vê que eu não tirei da minha cabeça, é contexto. No cântico dela a gente encontra isso. E olha só o verso 8, ó. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40 mil em Israel. Por que Israel estava sendo oprimido, sem arma? Porque se entregou aos deuses novos. Quando o povo de Deus se entrega ao que é contrário a Deus, Deus tira a força do povo de Deus. Deus, ele faz com que o seu povo comece a ficar humilhado. A padecer, né, irmão? Ele faz com que o seu povo fique humilhado, a padecer. Trazendo para os nossos dias, né? A gente entende, por exemplo, a gente já viu isso, a gente vai citar no caso, quantas pessoas que por conta da desobediência caíram numa situação de miséria, de dificuldade E tormento espiritual, e a pessoa ficou toda descaracterizada. Às vezes eu uso esse termo porque o diabo ele veio para quê? Qual que é a finalidade dele? Descaracterizar o crente. Ele vai tirando tudo, como o irmão falou ali. Ele mata, ele rouba, ele destrói. Se o crente deixar, então o crente perde para ele mesmo nesse sentido. Assim como Israel. Não é no sentido de você ter vitória como Israel tinha, não. No sentido material e etc. Porque Deus dá vitória material também. Mas a gente sabe que quando o pecado chega de forma em que ele vai habitar ali na pessoa que serve a Deus, Deus ele fica impedido de agir na vida dela.
E a pessoa começa a colher derrota, a colher problema, um atrás do outro, é um problema espiritual. Então o que nós temos que fazer? Nós temos que lutar contra o pecado. A gente vê essa analogia na Bíblia, claramente, biblicamente falando, sempre essa analogia clara na Bíblia. Eu não posso me entregar ao pecado, o meu problema é com o pecado. Então o que eu tenho que fazer? Quando as tentações vierem, como as tentações vieram para Israel, em vez de rejeitar, de destruir os inimigos, olha só o que Israel fez, capítulo 3, se você quiser, habitando, pois, capítulo 3, versos 5 e 6, habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, dos heteus, e amorreus, e perizeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de suas filhas para si por mulheres, e deram as suas próprias aos filhos deles, e rendiam culto aos seus deuses. Então a gente vê que quando eles entraram na terra, Deus falou para que eles destruíssem, e eles, em vez de destruir ali o inimigo, eles começaram a fazer aliança, ou eles se envolveram, e aí começou o mal, porque o crente, a derrota dele está no momento em que ele começa a se relacionar com o mundo. Isso é espiritual, no princípio, não adianta. A pessoa pode ser a pessoa, vou usar um termo aqui, mais conhecida no meio cristão. Quantas pessoas grandes no meio cristão já caíram, sofreram quedas? Isso vai continuar, infelizmente, até o fim dos dias. Por quê? Porque Deus manda a pessoa resistir, e a pessoa não dá lugar ao diabo. Em vez dela resistir, ela dá lugar, ela começa a fazer aliança com o mundo, e para Deus não serve. A gente sabe que o mundo é uma oposição a Deus. A gente sabe que aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Se é amigo de Deus, tem que combater o mundo. O Espírito Santo ensina a pessoa a lutar. Eu estou no mundo, num campo em que realmente há muita guerra, muita tentação, mas eu creio não na minha carne, porque a minha carne é pecaminosa. Eu creio no poder do Espírito Santo. Na hora da tentação, eu tenho aqui: Senhor, me ajuda, Senhor, me perdoa, porque eu fiz isso e aquilo, eu não quero, Senhor, eu não quero envergonhar o Senhor, eu não quero, meu Pai, que o nome do Senhor seja blasfemado por conta de mim. Eu não quero dar ocasião para que isso ocorra. A gente tem que vigiar com isso, porque é o que acontece. A história bíblica mostra isso claramente. Ao longo da história, quantos caíram por isso? Não é? Então isso é sério. Olha só o que a gente encontra aqui em Juízes capítulo 4. Que mensagem! Por conta do estado espiritual do povo, o povo enfraqueceu, ficou desarmado, e Deus teve que levantar uma mulher como juíza. Aqui eu estou colocando, a Bíblia não é clara, mas eu creio que tem a ver essa crise que houve em Israel, e por conta dessa crise, Deus também levantou Débora, para que a obra não perecesse, porque ele viu em Débora uma condição para assumir a liderança naquele momento. Circunstancialmente, como eu falei, Então ele tem que ter cuidado com relação a isso, E uma coisa certa que você vê aí, capítulo 5 agora, eu vou correndo. De que forma que Deus, ele, como está aqui no versículo de número 15 do capítulo 4, e o Senhor derrotou a Cícera e todos os carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Cícera saltou do carro e fugiu. De que forma que Deus derrotou esse exército? A Bíblia não fala aqui. Mas, se você for ver no mesmo cântico de Ana, olha só, de Débora, melhor dizendo, capítulo 5, verso 20, olha só, ao 22. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera, desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon os arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma firme. Verso 22. Então as unhas dos cavalos socavam
pelo o galopar dos seus guerreiros. Então, como é que Deus deu a vitória? Deus fez com que viesse uma tempestade. E ali, aquele local ficou um lamaceiro, vou colocar esse termo, né? E ali, os cavalos não conseguiram. Olha como Deus deu a vitória. E aí, houve o que aconteceu também. Lá, quando Deus matou os egípcios que entraram para dentro do Mar Vermelho, né? Então, é o mesmo sentido aqui. É lógico que Cícera jamais imaginava que ia chover, né? Ele foi para o local da batalha, mas Deus já tinha tudo preparado. E ali, naquela dificuldade, os cavalos ali no meio do lamaçal, não conseguindo, né? Veio o exército de Israel e os matou a espada. Então foi nesse sentido que Deus os matou a fio de espada, certo? É nesse sentido. Não é que Deus chegou lá e matou, mandou o anjo assim, embora Deus ele pudesse ter feito isso, mas não foi o caso. Ele fez, viu uma tempestade, e aí aconteceu esse cenário que eu falei, e Deus entregou. E uma coisa interessante aqui, olha só, o último versículo para encerrar. 31, do capítulo 5 do Cântico de Ana, que ajuda-nos a entender algumas partes, né? Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém, os que te amam brilham como o sol quando se levanta no seu esplendor, e a terra ficou em paz 40 anos. Olha só que coisa interessante que a gente acha no Cântico de Débora. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém, os que te amam brilham como o sol quando se levantam no seu esplendor, na sua força. Então, os que amam a Deus, de alguma forma, eles vão brilhar como o sol. Parece que ela em Provérbios que fala, né? Que a luz do justo, a vida do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Oh, aleluia! Então, a nossa vida, ela tem uma luz que é Jesus hoje trazendo para os nossos dias. E essa luz na vida do crente, ela vai brilhando cada vez mais forte, até o dia do Senhor para o cristão, o dia em que ele acaba a sua missão. Então, os ímpios, os inimigos, perecem. Agora, os que servem a Deus, eles vão brilhando mais e mais, porque a luz que é Jesus não para de brilhar na vida do crente. O crente que é comprometido com Jesus, ele vai frutificando cada vez mais, ele vai melhorando cada vez mais, à medida em que a sua vida vai se discorrendo e ele vai caminhando, a sua vida vai melhorando. A parábola da videira em João 15 fala o quê? Que o pai, ele poda os ramos ligados em Cristo, ou o ramo que dá muito fruto, para que dê mais fruto ainda. Então, crente não para de frutificar, não para de melhorar, até o dia em que ele for para a glória eterna. Amém. Em que ele vai assumir um corpo luminoso de glória, semelhante ao de Cristo, como a Bíblia fala. Então nós precisamos entender que aqui na terra nós temos muitas lutas também, lutas diversas, no trabalho, na família, na igreja, na sociedade, né? Todo dia isso é muito corriqueiro, e às vezes a gente comete um erro aqui e outro ali, pede perdão a Deus, porém a gente tem que vigiar para que a nossa vida seja uma vida luminosa. O inimigo sempre vai tentar trazer trevas para a nossa vida, mas se a nossa mente estiver ligada em Deus, na palavra de Deus, que é a luz para nós, a nossa mente ela não vai retroceder de uma forma atrofiada, não, ela vai só progredir. E esse progredir às vezes é difícil para alguns, né, ter esse entendimento. Por quê? Porque a pessoa acha que é só melhorar no sentido material, financeiro. Deus faz isso também, é lógico, né? Isso faz parte do bojo, porém é
Essa melhora é aquela melhora que o crente sente no seu viver, no seu dia a dia. Ó, quão bom é o crente que sente que ao longo da sua caminhada ele está melhorando, Deus está trabalhando nele, está podando ele, as experiências, e isso acontece em meio a quê? As lutas, as dificuldades. Aquele crente que em vez de sair da vontade de Deus pelas lutas, ele fica, em vez dele correr, ele permanece, porque ele sabe que na sua permanência está a sua bênção. Deus conhece a vida de cada um aqui. Não adianta a gente querer aparentar para Deus ou ser uma coisa diante de Deus que a gente não é. Agora, o que mais agrada a Deus não é o fato de você saber mais ou menos, é o fato de você estar realmente firme naquele propósito dele. É lógico que Deus não quer que você peque, lógico que Deus não quer, mas Deus se agrada muito quando Ele olha só a revelação, quando Ele olha para a terra e vê alguém pecando e reconhecendo o seu pecado e pedindo misericórdia a Deus. Porque mais Deus tem para dar do que o diabo para tirar. Nesse momento aqui, o inimigo estava oprimindo Israel por causa do pecado. Mas Débora, olha o que ela disse no cântico dela, que coisa maravilhosa. Verso 7, capítulo 5: ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses, verso 8, novos. Então a guerra estava às portas, não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração, olha só o verso 9, meu coração, Débora falando, em meio a isso tudo, se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se oferecem ou se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Então é isso, o nosso coração também tem que se inclinar para aqueles que permanecem, para aqueles que ficam, até porque os que não ajudaram o povo de Deus, houve até maldição. Olha só, tudo isso está no cântico de Débora. Isso aqui dá uma pregação tremenda. Olha só o versículo para você entender, eu vou fechar. Versículo de número, deixa eu dar uma olhada de forma rápida, em que houve aqui uma maldição, não é? Verso 23: amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, a Meroz, amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. Agora, bendita seja sobre as mulheres Jael. Quer dizer, bendito é aquele que, como Jael teve coragem ali, e naquele momento era ela de matar Cícera. Agora, quem recuou, no caso aqui desse povo que recuou, houve maldição. Olha só, irmãos. Então, na obra de Deus, o que tem que haver? União. Na hora que a peleja se acaba, e aqueles que têm coragem, lá na frente Deus tem grandes bênçãos para eles. Mas aqueles que se recuam, que saem, infelizmente, há uma expectação terrível de castigo. Olha o que aconteceu com aqueles que se recusaram a ajudar o povo de Deus. Então, se coloque sobre os seus pés, né? Mensagem muito boa, tem muita coisa para falar, mas a hora já chegou e o suficiente para falar. Faça assim com as mãos e conta isso aqui. Pai, a todos presentes e ausentes, Deus abençoe com o teu amor, com a graça do Filho, com a sua doce consolação do Espírito Santo. Leve a todos, ó Pai, para seus lares, nessa consolação, nesse ânimo e encorajamento, para que nós terminemos a semana assim, comecemos a semana prática amanhã, encorajados, animados pelo Espírito Santo do Senhor, em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvem a Deus. Vamos embora, sem a paz de Cristo, que vamos estar do seu lado, para nós terminarmos o culto em comunhão. Deus te abençoe em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu
Fala, senhora. Quando eu bater, verdade. Como ficou bom.